ouvinte. Meu nome é Ana Paula, eu trabalho para o Betel Brasileiro. Estamos colaborando com o programa do CETEMIB Betelinos em Ação. E nesse dia muito especial, eu encontrei o nosso aluno Fabiano de Oliveira Gomes Pereira. Ele se formou em 2014 aqui no Polo da São Bento, né? E ele foi enviado pela Igreja Brasil para Cristo, pelo pastor Ronaldo Rampasso. Ele hoje está trabalhando no sertão de Alagoas, juntamente com a sua esposa, Érica Fernanda de Vasconcelos, né? E eles estão num trabalho de plantação de igreja, num povoado em Alagoas, chamado Campo Alegre, na cidade de Jaramataí. Fabiano, seja bem-vindo, muito alegre em revê-lo, desculpa. E eu queria que você tivesse essa oportunidade para se apresentar um pouco melhor, falar de você, da sua esposa. Seja bem-vindo, querido. Graça e paz, querida Paula, graça e paz, querido ouvinte. Bom participar dessa programação, compartilhar algumas experiências nossas no campo missionário e no ministério. Eu me formei no Betel Brasileiro em 2014 e desde então tenho participado com mais intensidade no ministério, na obra missionária, e aprove a Deus nos encaminhar para o sertão, um lugar tão carente da graça de Deus. E aqui estamos, trabalhando com o objetivo de levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que estão carentes da graça de Deus. Feliz de saber que a missão está no seu coração, né? E também de ver que você está trabalhando com um dos segmentos menos evangelizados do nosso país, e isso muito alegra o nosso coração. Bom, Fabiano, para começar a nossa entrevista, gostaria que você comentasse, falasse um pouco para nós, né, resumidamente, porque quando você fala assim, como foi a sua conversão, né? Aí a pessoa lembra lá no ventre, eu não sei como ela consegue fazer isso, mas gostaria que você falasse para nós como foi a sua conversão. Uma experiência de libertação, Paula. Meu pai deixou minha mãe e a nossa família quando eu tinha 8 anos de idade, e isso gerou algumas lacunas emocionais em minha personalidade. Com 11 anos, Satanás começou a me enveredar por um caminho muito perigoso, e eu comecei a consumir logo cedo conteúdo pornográfico. E eu me tornei escravo da pornografia desde os 11 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu pensei em me matar. Peguei uma faca em casa e coloquei no pulso para me cortar e acabar com a minha vida, porque era uma realidade atormentadora para mim. Mas nesse dia, uma obra do Espírito Santo começou na minha vida. A minha mão não conseguiu concluir a tentativa de suicídio, e na semana seguinte eu fui para a igreja e ouvi uma palavra de libertação, a palavra do Evangelho transformador que tocou meu coração e mudou a minha vida. Então foi uma experiência de libertação que eu tive com Jesus. Que lindo, né? Ouviu o Evangelho e foi transformado. Então, conte um pouco mais para nós como foi essa sua percepção para cumprir o ministério, a missão, né? Porque acho que é um processo para a vida de cada cristão, né? E conte para nós como foi isso. A minha vida longe de Jesus, ela foi bastante traumática para mim e dolorosa. Então, desde a minha conversão, eu fui impulsionado pelo Espírito Santo a anunciar o Evangelho para pessoas que eram desprezadas, que viviam em realidades ou situações semelhantes à que eu vivia. Então, quando eu me converti, logo nos primeiros meses, eu sozinho comecei um trabalho de evangelização com moradores de rua, aos 13 anos de idade. Eu me lembro que eu saía do colégio, eu estudava no Tatuapé,
e levava marmitas, sozinho, sem apoio de igreja, sem estudo, sem conhecimento e na inocência. Eu atendia moradores de rua debaixo de uma ponte lá no Tatuapé. Eu me lembro que eu levava uma revistinha de discipulado e aplicava discipulado para os moradores de rua. E eu comecei esse trabalho com 13 anos de idade. Foi um trabalho que eu fiz durante 15 anos, atendendo a população de rua, com resgate de pessoas em situação de rua. Temos muitos testemunhos. E também, a partir da minha conversão, Jesus ele me tirou de uma situação bastante crítica. Então eu comecei a olhar para as pessoas com um olhar de muita compaixão, porque Jesus teve compaixão de mim. E eu passei a olhar as pessoas com muita compaixão. Então, com 14 anos eu comecei trabalhos de evangelismo no bairro, visitando favelas, visitando famílias, batendo de porta em porta para levar o evangelho, porque eu entendi que Jesus me tirou do lixo, da sarjeta, e agora ele estava me conduzindo para ajudar as pessoas a sair da condição de trevas que elas viviam. Foi assim que eu tive a percepção para o chamado missionário, para o chamado de compartilhar as boas notícias do Evangelho, porque Jesus ele me tirou de uma situação terrível e agora estava me usando para ajudar pessoas também longe do Senhor. Fabiano, como você chegou no seminário que te marcou aqui no Betel Brasileiro? Eu cheguei no seminário porque aos 16 anos de idade, o pastor Ronaldo ele começou a perceber esse chamado em anunciar a palavra, em anunciar o evangelho em minha vida, e ele me convidou a ajudá-lo na igreja, com mais intensidade, com mais frequência. Então eu fui separado para ser um auxiliar do pastor Ronaldo e comecei a ajudá-lo em trabalhos evangelísticos, trabalhos de acompanhamento pastoral, logo cedo, trabalho de ensino na igreja, e haviam dois irmãos na igreja que já faziam o Betel brasileiro, que era o irmão William e a irmã Thaís, a nossa querida Thaís, que hoje está na Holanda. E aí o pastor Ronaldo percebeu a necessidade de um preparo maior para exercer o ministério e nos encaminhou para o Betel brasileiro, que ele tinha como uma grande referência de ensino teológico aqui em São Paulo, né? E foi assim que eu fui encaminhado, com essa necessidade de ser preparado para o ministério. Chegando aqui no seminário, o que mais te marcou? Bom, o que mais me marcou no tempo de seminário foi o despertamento que eu recebi para o estudo profundo da Bíblia, aliado a uma devoção fervorosa. Porque o que se percebe hoje em alguns seminários e escolas teológicas são os extremos. Ou se valoriza a piedade em detrimento da academia, do intelectual, ou se valoriza o intelectual em detrimento da piedade. E no Betel, eu pude encontrar essas duas fontes caminhando juntas. A vida da missionária Durvalina impactou profundamente, porque ela era uma materialização dessa aliança entre intelectual e piedade, entre razão e fervor espiritual. Uma mestra da palavra de Deus, mas extremamente piedosa, com um testemunho ilibado, e, além dos professores que nós tínhamos, até hoje, eu tenho professores que marcaram profundamente a minha vida. O professor Gilberto, um professor de história da igreja, um homem tão culto, mas também tão piedoso, e outros professores, professor Vailate, poderia citar vários aqui, que nos marcaram profundamente.
E a professora Ivone, saudades dela também, e outros, né, que nós poderíamos citar. Professor Siung. Então, o Betel, ele me ajudou a entender a necessidade de ser um profundo conhecedor da Bíblia, mas também com o coração totalmente voltado para o Senhor. Né? Que bom. Deixamos boas marcas. Graças a Deus. Bom, E está Fabiano, dando fruto, né? E é... dando fruto, mas e frutos são vidas aos pés de Cristo. Ah, que lindo. Irmão Fabiano, conte para nós, assim, desse trabalho que você está executando hoje em Alagoas. Conte uma experiência que tem marcado o seu ministério em Alagoas. Bom, no ministério que nós temos realizado aqui, uma das experiências que assim marcaram profundamente a nossa vida como servos de Deus e como ministros do Senhor foram as primeiras conversões, porque o trabalho no sertão ele é árduo, o chão ele é o chão ele é duro, o solo é rígido, seco e, e a gente precisa regar muito para poder colher os primeiros frutos. É uma realidade bem diferente de São Paulo e as pessoas são bastante enraizadas no catolicismo e uma cegueira espiritual que envolve as pessoas aqui. Então o evangelho ele encontra muitas barreiras no sertão. Então quando as primeiras pessoas se convertem de fato, entendem o evangelho do Senhor e se voltam para Cristo, são experiências marcantes. Uma delas foi a Dona Albertina, Dona Albertina católica roxa, né? Adoradora de Padre Cício, adoradora de Maria, e, e várias vezes nós passávamos na casa dela para compartilhar o evangelho, e ela, olha, vocês podem até vir falar da Bíblia aqui, mas eu não vou me tornar crente não, nem adianta. Eu não vou me tornar crente não. Mas nós cumprimos o nosso papel, vamos levar o evangelho, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E visitávamos Dona Albertina e ela resistente, foi mais de um ano e meio, eu acho, levando a semente do evangelho no coração dela e de outros aqui. Mas aprove a Deus recentemente chamá-la para a vida com Cristo. Ela entendeu o evangelho, ela entendeu que ela é uma pecadora que precisa de redenção do Senhor Jesus e ela um dia nos chamou, Paula. Olha, irmão Fabiano, eu quero conversar contigo. Tá bom, dona Albertina. Eu fui lá conversar como eu sempre faço aqui. Eu vou me batizar na tua igreja. Tá brincando, dona Albertina? Vou me batizar, vou me tornar crente, vou passar pela lei dos crentes. A senhora tá brincando comigo? Eu vou passar pela lei dos crentes. Eu pensei, e eu vou passar pela lei dos crentes porque a Bíblia tá certa. E ela se rendeu a Cristo, ela se batizou, está firme com o Senhor e dando frutos. Porque através da vida dela, mais duas pessoas se achegaram ao Senhor. E nós vamos batizar a Clarinha. Clarinha vai completar 12 anos. Clarinha, Clarinha ela tentou suicídio duas vezes. Uma adolescente de 11 anos que tentou suicídio aqui no povoado duas vezes. E através da Dona Albertina, nós nos achegamos a Clarinha, pregamos o evangelho para Clarinha. Hoje a Clarinha está firme no Senhor, servindo na igreja e está se preparando para batizar. Então, essas primeiras conversões nos marcaram muito, né? E o trabalho com as crianças que a gente realiza também, que nos ensina o que de fato é o amor de Cristo, né? Nós atendemos 25 crianças aqui toda semana, com alimento e com discipulado, e isso tem nos moldado a, a, o caráter amoroso do Senhor Jesus. São duas experiências que nos marcaram bastante. Bom, lindo ouvir sobre a conversão.
né? Porque nós pregamos o evangelho para que as pessoas se rendam, né? E saber que você está nesse trabalho com as crianças. São 25 crianças, né? Se você quiser falar mais da dimensão do trabalho e os desafios do próprio trabalho em si, fora a idolatria do sertão, né? E você pode ficar à vontade para comentar. Fale o que vocês fazem, como vocês fazem, as estratégias usadas, quantas pessoas estão envolvidas. Bom, então, em relação aos desafios que nós enfrentamos durante esses 2 anos, eu posso elencar alguns para você aqui. O primeiro desafio foi deixar o meu lugar de origem e a minha família para vir para o sertão. São, são duas culturas totalmente diferentes. E você precisa deixar o seu conforto, você precisa deixar suas raízes, você precisa deixar seus vínculos. E isso é bastante difícil. Deixar minha igreja local, um outro desafio, porque nós criamos raízes na nossa igreja local. Quando chego no campo missionário, adaptação ao campo missionário, por conta das diferenças culturais, né? Sertão é uma cultura bastante machista, uma cultura matriarcal. As mulheres aqui são as que mais trabalham, os homens, principalmente aqui na nossa realidade, os homens passam boa parte do dia sentados. Então, são diferenças gritantes, né? E, mas além disso, Paula, nós podemos assim pontuar o fato do sertanejo ser bastante desconfiado. É difícil ele se abrir para pessoas novas, então você precisa cultivar um relacionamento com eles. Mas também quando ele se abre, ele se torna um amigo fiel a você. A gente precisou aprender a lidar com tudo isso. Além dessas diferenças culturais, existem as carências sociais gritantes aqui no povoado, porque aqui é um povoado bastante carente. Aqui não tem água encanada, nós dependemos de caminhão-pipa para abastecer nossas cisternas. Foi bastante difícil me adaptar a isso. Fazer tudo no baldinho, tomar banho no baldinho, lavar no baldinho. Então, tudo demora mais para fazer o fato de não ter água encanada. Às vezes a prefeitura falha em mandar, que a gente precisa comprar. O caminhão-pipa é caro para a nossa realidade aqui. Um outro exemplo aqui é que as pessoas elas dependem de renda social, porque não tem trabalho aqui no sertão. Os poucos polos de emprego estão nas prefeituras e você só consegue emprego no sertão se você ajudar a ser aliado ao partido que está em voga, senão você não consegue trabalho. E são poucos os postos de trabalho. Então o pessoal depende de renda social aqui e do trabalho na roça, que paga pouco. E assim, as pessoas são muito carentes aqui, dependem de ajuda de órgãos assistenciais para conseguir cestas básicas. Então a gente precisou aprender com tudo isso e se adaptar a essas questões, né? A gente precisou lidar com a influência forte que a Igreja Católica tem, que influencia as famílias aqui. A gente precisou lidar com a questão de agressões e assédio às crianças, porque as crianças são violadas aqui, não existe o cumprimento de direito das crianças aqui. Inclusive, eu tive que lidar com um rapaz que estava assediando as crianças que frequentavam a igreja, oferecendo dinheiro para as crianças, para mexer com as crianças. E a gente precisou conversar com ele, não teve resultado, precisei denunciá-lo no conselho tutelar. Então, foram situações, desafios que a gente precisou aprender a lidar, né? E, e diante disso, a gente orou a Deus no início e falou: Senhor, o que o Senhor quer de nós aqui? Qual que é a visão que o Senhor tem para nós? Porque toda igreja ela precisa ter uma visão, todo trabalho missionário precisa ter uma visão para se cumprir. E eu fui realizar o primeiro culto aqui, quando eu cheguei, e aí estávamos eu e uma irmãzinha, a irmã Andréia, a primeira convertida aqui. Aí realizamos o primeiro culto,
Nenhum adulto participou, mas participaram 12 crianças. 12 crianças participaram do culto. Olha, Paula, eu já lidei com morador de rua bêbado, gente endemoniada, mas aquelas crianças me deram um baile no culto. Eu não soube o que fazer e bagunçaram a igreja, e jogavam as cadeiras e gritavam. Eu cheguei em casa e falei, Jesus amado, eu passei já por tantas situações difíceis, mas essas crianças me deram um baile. E aí o Espírito Santo falou comigo, pois é elas que eu quero que você trabalhe. Foi aí que surgiu o projeto Pão da Vida, que é um projeto de discipulado e apoio alimentar às nossas crianças. Nós já temos esse projeto há 1 ano e meio, então padrinhos sustentam financeiramente as crianças com R$ 30 mensais, o que nos permite fornecer lanches para as nossas crianças. Hoje, nós estamos fornecendo janta 2 vezes por semana e um lanche aos sábados. E são essas oportunidades que a gente tem para discipular as nossas crianças. E fruto do projeto Pão da Vida, nós já batizamos 3 adolescentes que completaram 12 anos e já são batizados para a glória do Senhor. E já estamos preparando a quarta criança que se tornará adolescente e está sendo preparada para o batismo, né? Então, o nosso foco aqui é crianças, Paula. Foi essa a visão que a gente recebeu do Senhor. Trabalhe forte com as crianças. E graças a Deus, Deus tem nos dado muitas alegrias com esse projeto. Que lindo, né? Elas não estão afém nem abandonadas. Ela tem É você verdade. e a sua esposa, e o Senhor há de acrescentar outros para colaborar com esse trabalho, nós cremos nisso, dar recursos o suficiente, né? É uma igreja de crianças. Eu lembro, Uma igreja de crianças. eu também participei um tempo atrás com uma igreja de crianças na Vila Antonieta, que é uma extensão da minha igreja local, e lá é uma igreja de crianças e de adolescentes, né? Graças a Deus. Para finalizar, qual conselho que você daria para aqueles que estão entendendo que o Senhor está convocando para exercer o ministério e cumprir a missão, principalmente dentro desses que a gente tem por menos evangelizados? Eu daria alguns conselhos. Primeiro conselho que eu daria para pessoas que querem cumprir a missão: priorize o seu relacionamento com Deus acima do ministério. Porque a nossa vida com Deus, nossa vida devocional está acima de qualquer trabalho ministerial. Alguns missionários eles se frustram, criando expectativas em resultados e deixam o seu relacionamento com Deus e desanimam. Mas quem dá resultado é o Senhor. O segundo conselho que eu dou a quem quer cumprir a missão: pregue o evangelho e não moral religiosa. Porque nós estamos vendo muitas pessoas convidando ou anunciando aqueles que precisam de Cristo moral. Pare de usar isso, vista-se assim. Como eu recebi uma missionária aqui para nos apoiar e começou a pregar para as pessoas que Jesus queria que elas mudassem a forma delas se vestirem. E eu disse, irmã, a senhora tem que pregar o evangelho e não moral. E o que é o evangelho? Cristo morreu por nós naquela cruz, assumiu a nossa culpa, a nossa condenação diante do Pai, e todo aquele que crê recebe o perdão e reconciliação com Deus. Isso é o evangelho. O que vem depois, o evangelho faz. O evangelho é poderoso para transformar pessoas. Então, a gente não precisa pregar moral, a gente precisa pregar o evangelho. E isso, infelizmente, a gente tem visto um pouco de dificuldade em trabalhos missionários e também pastorais. Terceiro conselho que eu daria: tudo que acontece, acontece no tempo de Deus. A gente precisa esperar com paciência.
principalmente pessoas que querem trabalhar em contextos difíceis como o sertão. Os resultados são demorados, então precisa ter muita paciência, mas eles aparecem. Um quarto conselho que eu daria, e último, o mais importante não são os resultados, mas a obediência. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Então, a gente não pode colocar nossa expectativa em números. Que às vezes acontece da igreja local cobrar números. Quantas conversões? Quantas pessoas na igreja? E isso vai sufocando o missionário. Mas quem converte é o Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho é semear. Jesus disse: ide e pregai, não ide e convertei, né? Ide e pregai. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar e ensinar aquilo que Jesus deixou. Então, o mais importante é a gente cumprir o nosso ide, que nos foi otorgado, e esperar que o Senhor dá o crescimento. Esses são conselhos importantes que eu daria para quem quer começar um trabalho em contextos difíceis. Eu isso aprendi com a missionária Durvali. Tinha muita expectativa no aluno, né? E ela falava assim, Natal, o resultado não pertence a mim. Tudo que a gente faz no reino, o resultado não nos pertence. Porque a obra é do Senhor. É verdade. A gente só obedece. Só obedece. Só obedece. Isso eu guardei no meu coração para tudo. Para a igreja, até para a vida pessoal mesmo, porque a gente verdade. não é ninguém, né? É isso mesmo. Muito bem lembrada essa questão do resultado, né? Um plantou, outro regou, mas foi o Senhor quem deu o crescimento. É verdade. Ele não divide também a glória dele com ninguém, né? Nós somos trabalhadores. Tudo é para a glória de Jesus. Tudo, não tem nada de nós. Tudo é para a glória do Senhor. Muito bom te ouvir. Você não fiz alguma pergunta que você queria que eu tivesse feito? Ou você quer acrescentar algo que não foi dito? Sim, então, além do trabalho com as crianças, a gente desenvolve também outros trabalhos, né? Trabalhos corriqueiros, como evangelismo porta a porta, evangelismos de rua, que a gente faz aqui no povoado. Fruto dos evangelismos existem os discipulados, né? Aquelas pessoas que se rendem à palavra, a gente discipula. Aulas de música, eu dou aula de violão aqui, e nós estamos ensinando teclado. Inclusive, eu estou aprendendo teclado. É uma outra coisa que acontece, Paulo. No campo missionário, a gente precisa ser desbravador. E tem coisas que a gente não sabe fazer, que a gente precisa aprender. Eu estou aprendendo com alguns meninos aqui teclado para a gente montar o ministério de louvor da igreja local. E graças a Deus, Deus tem abençoado. Trabalho pastoral, aconselhamentos, visitas. Nós estamos lidando, Paula, para encerrar, com um transexual aqui na nossa igreja. E nós temos lidado assim como o Evangelho nos ensina. E, de novo, eu não prego moral, eu prego o Evangelho. E esse rapaz, né, que é transexual, ele falou: ô irmão Fabiano, se eu for na tua igreja, você vai ficar com pegação no pé com a minha forma de se vestir? E eu, respeitosamente, ele gosta que se chama Carlinha, eu falei: Carlinha, você vai lá ouvir o Evangelho. Você vai lá ouvir o Evangelho, você é muito bem-vindo e você vai ouvir o Evangelho. E o Evangelho é um convite ao arrependimento, mas você é muito bem-vindo lá. E graças a Deus, Deus tem tocado assim, o coração dele, e a gente está crendo em mais uma vida rendida aos pés do Senhor, né? Porque todos pecaram, né, Paula? Todos pecaram. Não há pecados maiores ou menores diante de Deus. Todos nós pecamos e estamos carentes da graça de Deus e somos salvos pela sua infinita graça e misericórdia. E assim, é uma experiência nova para nós aqui no sertão. Quando a gente pensa em sertão, a gente pensa em pessoas que estão a par dessas situações, né, que acometem pessoas em cidades grandes. Mas não,
Estou lidando com uma menina que tentou suicídio aos 11 anos de idade e agora com transexual no sertão, num povoado. Então é isso, são trabalhos que a gente tem feito e Deus aos poucos tem prosperado com a sua graça. Bom, nós somos pecadores redimidos, né? Até no céu nós somos pecadores redimidos. É verdade. Bom, querido, nós vamos finalizar. Sou grata pela sua vida, um tempo muito precioso, que essas informações cheguem a muitos, né? É nosso desejo, divulgar também o trabalho dos nossos alunos, vai aparecer na nossa edição aqui o seu contato, né? Você foi enviado pela Igreja Brasil para Cristo. Para finalizar, eu quero retomar, para quem às vezes pegou essa entrevista no meio, né? Hoje entrevistei Fabiano de Oliveira Gomes Pereira, nosso aluno formado em 2004, ele está trabalhando com plantação de igreja no sertão de Alagoas, né, juntamente com a sua esposa, a Érica Fernanda, e eu sou extremamente grata por essa oportunidade de ouvir, e fui muito edificada, e espero que essa entrevista também edifique a Igreja de Cristo e desperte vocações, a consciência, para aqueles que oram, para aqueles que investem e para aqueles que querem obedecer o chamado de Deus. Obrigada, Fabiano. Deus te bendiga, te abençoe. Com certeza você vai entrar no nosso painel. Esse é o painel do Betel Brasileiro. Nós estamos entrevistando e vendo onde os nossos alunos, e eu estou encontrando as pérolas do reino em tantos lugares do mundo. E a Glória nossa a Deus. alegria e a nossa coroa, né? A minha verdade. vocês. É E verdade. eu saber que vocês estão obedecendo, Senhor. Glória Deus a Deus. abençoe. Fique na paz. Amém.